Boa noite, gente, tudo bem? Estamos hoje mais um dia aqui na nossa sala bíblica. Hoje a gente fazendo presencial com o público aqui também, tá? Então, boa noite, gente, tudo bem? Vamos fazer uma oração antes de começar. Deus, obrigada, Senhor, por essa noite, obrigada por essa igreja, Senhor, pela reunião que nós temos, Senhor, e pela facilidade, Senhor, que temos de nos reunirmos, pela liberdade, Senhor, que temos de anunciar o Teu nome, de ouvir sobre o Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua palavra revelada na Bíblia, Senhor. Te agradeço e peço que seja o Senhor aqui, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e me use, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, então, é o seguinte, hoje a gente começa uma nova série, né? Por isso que a gente até quis começar aqui na igreja de forma presencial. A gente vai, a partir de hoje, falar a respeito de alguns personagens bíblicos. A gente decidiu começar estudando algumas pessoas. E a gente vai dar prioridade, não serão todos, mas a gente vai dar prioridade para muitos personagens que são citados na Bíblia, porém muitas vezes eles são esquecidos, eles não são tão evidentes. Então, provavelmente a gente não vai falar sobre Abraão, Moisés, porque a gente já conhece, muitos de nós, né, já conhecemos a fundo esses personagens. E a gente quer lembrar de personagens que foram igualmente importantes e que tiveram o seu papel na história da salvação e que ajudaram a construção da história bíblica, né? E hoje a gente vai falar sobre Isabel, que é uma mulher que é descrita, né, nas escrituras, porém com uma passagem muito curta, né? Então a gente vai tentar destrinchar e aprender com a vida de Isabel. Primeira coisa, eu peço que a gente abra então as nossas Bíblias, em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 5, tá? E aí, quem tiver em casa, no celular, e quiser pegar uma Bíblia de papel, uma Bíblia física, vai ser bem bacana, porque a gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, a gente vai ler praticamente todo o capítulo, e se trata de uma história, então é bem bacana a gente conseguir acompanhar. Então vamos lá. Quando Herodes, todo mundo achou aí, gente? Lucas capítulo 1. Uma coisa bacana da gente dizer é que, apesar dos livros de João e de Mateus falarem a respeito de João Batista, porque Isabel foi a mãe de João Batista, né? Eles não contam a história do nascimento de João Batista, de como foi o milagre que Deus deu, que Deus fez com relação à vida de João Batista. Então, eles não citam Isabel, e o único livro que cita Isabel na Bíblia toda é o livro de Lucas. Então, vamos lá, a partir do versículo 5, tá? Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala, era um sorteio, tá? Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor.
Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem que o Espírito e o poder de Elias o preparará para o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha que forte isso, gente, a respeito de João Batista. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele estava demorando tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, porque ele tinha ficado mudo, né? E perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim e minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Aí agora a gente entra na história de Maria, tá? Então eu vou pular até o versículo 45. Mas o que é importante a gente lembrar é que o mesmo anjo, o anjo Gabriel, foi até Maria e anunciou a vinda de Jesus Cristo. Isso quando Isabel estava no 6º mês de gestação. Pois não? Hã? Tá bom. Foi semana passada, foi sobre isso. E então, Maria recebeu o anjo Gabriel, né? E depois recebeu o Espírito Santo, que concebeu Jesus. Isabel já estava grávida e era prima de Maria. E o anjo falou para Maria, falou: ó, Maria, sua prima está grávida. E aí Maria, quando recebeu essa mensagem do anjo Gabriel, que ela receberia o Espírito Santo tal, e falou, seja feita em mim a sua vontade, ela imediatamente arrumou as malas e foi para a casa de Isabel, né, para visitar Isabel. Aí vamos lá para 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão, como dizia a tradição, pedia a tradição de Israel. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles lhe disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e para surpresa de todos escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Bom, o livro de Lucas, então, primeiro capítulo, primeiros versículos, lá no versículo 5, ele já introduz com essa história, né, a história desse casal, que era Zacarias e Isabel. Então, antes de começar a história de Jesus, vem a história desse casal, né? Por isso, também uma história muito importante, que calha, né, que culmina na história de João Batista. E então, Isabel, né, como a gente leu no texto, ela vinha da descendência de Arão. O que significa isso, gente? Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa sempre entender, a gente precisa sempre ter em mente que provavelmente o autor estava escrevendo
para pessoas que já entendiam o contexto, principalmente cultural e histórico daquele povo. Nós, na cultura ocidental, a gente não somos obrigados a saber, por isso a gente precisa estudar, né, essa cultura e a história. Então, o que é a história? Vocês se lembram de Moisés, certo? Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Moisés foi nascido hebreu e até os 40 anos ele viveu como um egípcio. Só que Moisés tinha irmãos. E quando Moisés recebeu o chamado de Deus e foi libertar o povo de Deus, né, montou toda a estrutura, né, dos verdadeiros, daí eles passaram de ser hebreus e viraram realmente os judeus, né, depois de Moisés. Quem era irmão de Moisés era Arão. E Deus disse assim, olha, vai haver 12 tribos, tá? Dizendo bem resumidamente, tá, gente? Vai haver 12 tribos. Uma dessas tribos vai se chamar tribo de Levi, vai ser a tribo de Levi, serão os levitas. Essa tribo eram os sacerdotes. Os sacerdotes de Israel só poderiam ser descendentes de Levi, que eram descendentes de Arão. O que significa isso para a gente hoje? Isabel era descendente de Arão, só que a gente sabe que as mulheres não eram sacerdotes na época. E como Isabel casou com Zacarias, Zacarias obteve o direito de se tornar também um sacerdote, tá bom? Então, pela descendência de Isabel, Zacarias obteve o direito de se tornar um sacerdote. Zacarias não tinha sangue sacerdotal, ok? Então, ele pôde exercer esse ministério. Então, analisando o texto sobre esse casal, a gente pode perceber que Isabel e Zacarias eram judeus muito piedosos, que aguardavam ansiosamente a vida do Messias. Como que a gente sabe disso? Porque todo o povo de Israel, todos aqueles que seguiam a doutrina de Deus, todos aqueles que entendiam o propósito de Deus, existiam profecias, existiam promessas de Deus que o Messias viria um dia. E isso era passado de pai para filho, né? Tudo isso era... a tradição judaica, ela era baseada na oralidade. O que isso significa? Eles iam ensinando os seus filhos. As gerações iam passando e eles iam ensinando os seus filhos. Então, possivelmente, Isabel ouvia isso desde muito pequena, da história dos seus antepassados, né? A respeito do Messias que estaria por vir. E quando Deus fez esse milagre na vida dela, né? Ela falou uma coisa muito bonita, né? Que a gente leu aqui como: o Senhor foi bom para mim em minha velhice, tirou de mim a minha humilhação pública de não ter filhos. O que isso significa? Em outra linguagem, uma linguagem mais rebuscada, fala assim: o Senhor se dignou de tirar o meu opróbrio. O que é opróbrio? É uma humilhação, né? Porque naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, ela era considerada uma pessoa inútil, né? Alguém que não prestava para nada. E ainda mais, no caso dela, no caso de Isabel, que ela era da descendência, né, de Arão, aquilo significava que não iria, se ela não tivesse descendentes, principalmente homens, né, não a linhagem sacerdotal seria quebrada, não existiria mais sacerdotes na família deles. Então isso era muito triste para ela. Então, gente, uma primeira ensinamento que a gente pode pensar, imaginar, né, que Isabel, ela não estava somente preocupada em ter um filho e fim. Ela não queria um filho para si. Ela pensava, né, naquele tempo, que a obra de Deus estaria comprometida também, poderia estar comprometida, se ela não tivesse um filho, né? Como se faltaria sacerdotes para anunciar as mensagens de Deus, né? Então, ela disse aqui: o Senhor foi bom para mim, né? Então, ela era estéril, né?
E então, como eu falei, né, o fato dela não ter filhos era sinônimo de que os próximos anos não haveria mais sacerdotes na sua família, né? E aí, quando o anjo veio, ele falou algumas atribuições, algumas características as quais João Batista teria, inclusive o próprio nome dele, né? E naquela época, você não podia dar um nome para o seu filho do nada. Você tinha que dar um nome para o seu filho com algum significado. Não era porque você achava bonito. Você tinha que ter um sentido para você dar aquele nome. Você tinha que dar um significado para aquela criança, né? O nome era, ou talvez até hoje dentro da cultura judaica, é algo muito forte na vida de uma criança. Então eles acreditavam que você já nomeava uma criança e que aquilo teria um peso para ela no futuro, né? Então, todo mundo falava, não, você tem que colocar o nome de Zacarias, tal. E aí, Zacarias, né, como o anjo já tinha dito para ele que o nome dele seria João, né? Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, vai ser João, né? Porque ele estava mudo. Então, uma coisa que a gente precisa também fazer quando a gente está lendo uma história bíblica, a gente precisa entrar dentro da história. Eu gosto muito, assim, de imaginar, sabe? Da gente humanizar, porque a Bíblia, muitas vezes, ela é seca. A gente não tem que ficar saindo do texto, óbvio. Mas a gente precisa, às vezes, se colocar no lugar dos personagens bíblicos. Então, imagina Zacarias saindo do templo e chegando em casa e tentando, com mímicas, através de mímica, falar para Isabel que ela teria um filho. Ela lá, por exemplo, provavelmente Isabel já estava na menopausa, já tinha passado, já estava depois da menopausa, né? E aí ela ele precisando explicar para ela como é que ela iria ter um filho, né? E ela creu, né? O texto não fala se Zacarias foi sarcástico no seu tom, ele fez uma pergunta, mas provavelmente Deus sabe do coração, né? Deus viu o coração, assim como Sarai, né? Viu que realmente ele duvidou e fez com que ele ficasse mudo. Então, o anjo Gabriel, ele dá algumas... ele já anuncia, né? Ele já prediz como será algumas características de João Batista, né? Então, no versículo 15, o anjo já passou algumas recomendações de alguns costumes semelhantes ao nazireado, tá? O que é o nazireado? Era um termo utilizado, nazireu, né? É um termo utilizado na Bíblia, cujo o significado indica um voto de consagração especial, né? Quando a gente fala em nazireu, talvez muitos de vocês, né, se lembrem de Sansão, porque Sansão, a Bíblia diz que ele era um nazireu, né? E o que significa? Que muita gente, né, já ouviu falar, faz uma conexão com a história de Sansão. Significa consagrado, nazireu significa a palavra consagrado, separado, né? Então, quais as características que o nazireu devia ter? Ele tinha que adotar uma abstinência de vinho ou de qualquer outra bebida levedada, assim como o anjo já tinha falado lá, né, que João Batista não iria tocar em vinho, e isso incluía, inclusive, a própria fruta da uva, né? O nazireu, ele não poderia nem tomar o suco da uva, nem a própria uva, nem fresca e nem passada, né? Então, os nazireus também não podiam cortar os cabelos, assim como Sansão, durante todo o período do voto de separação. Então, às vezes, a Bíblia, a tradição diz que, inclusive isso, os estudiosos, eles entendem que o nazireado surgiu antes de Moisés, né, no período pré-mosaico. Então, eles não podiam cortar o cabelo, porém,
era um período de um voto. Quando terminava esse período de voto, eles precisavam raspar a cabeça. Eles também não podiam se aproximar de cadáver, assim como os sacerdotes, nem mesmo se fosse seu parente mais próximo, né? E aí, quando terminava o voto, eles raspavam a cabeça. E também faziam alguns sacrifícios, sempre feitos os rituais por um sacerdote, tá? Então, os historiadores e os estudiosos creem que João Batista foi também um tipo de nazireu, tá? Assim como Sansão, Samuel e Tiago, irmão de Jesus. Eles acreditam que houve um tempo que a pessoa faz um voto com Deus. E o anjo falou, olha, seu filho ele vai ser assim, 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 assado, né? E aí, vamos lá agora imaginar, por que eu tô falando isso, gente? Mais pra frente a gente vai ver o que a gente pode aprender com Isabel, né? Porque eu tô falando de João Batista, só que a gente precisa lembrar que Isabel era mãe. E o anjo já tinha falado como que o filho dela ia ser. E isso é muito doido, porque às vezes você sonha com um filho e você imagina que o seu filho vai ser de uma forma, né? Só que a promessa de Deus é para que no caso dela, foi para que o filho dela fosse daquela forma específica, né? Então, quando o anjo vem até Maria, Maria vai até a casa de Isabel. E quando Maria encontra com Isabel, o filho de Isabel, que era João Batista, e lembrem-se que o anjo falou para Isabel, falou para Zacarias, falando assim, olha, o seu filho vai estar cheio do Espírito Santo antes dele nascer. Então, antes dele nascer, no 6º mês de gestação, a Bíblia diz que a gente vê a prova de que João Batista já tinha o Espírito Santo, porque quando Isabel viu Maria, o Espírito Santo fez com que o filho de Isabel, João, dentro da barriga dela, exultasse, né? Ele se estremeceu, que em grego a palavra é exultar, tá? E naquele momento, Isabel já profetiza na vida de Maria. Fala, bendita és tu, bendito aquele que está no seu ventre, né? Então ela se enche do Espírito Santo e declara a salvação para toda a humanidade. Ela já tem o discernimento de que ela está carregando o Messias, sem mesmo ninguém dizer isso para ela. Quem revelou isso para ela foi o Espírito Santo de Deus, que veio sobre ela. Então naquele momento ela se torna uma profetisa, declarando, bendito é o fruto do ventre de Maria. E que Maria também é abençoada. Então as duas ali têm uma conexão e as duas ali são também usadas tremendamente por Deus. O poder do Espírito Santo nem esperou João Batista nascer ou Jesus Cristo se manifestar como Salvador. Ele já usou aquelas duas mulheres, né? Então, aquelas duas mulheres, elas não são apenas uma incubadora de bebês, elas não estão só gerando o bebê, né? Como muitas pessoas acreditavam naquela época, como eu falei no início. A mulher, se ela não tivesse filhos, ela era considerada inútil. Então, naquela cultura, por muitas pessoas, a mulher era somente uma incubadora de bebês, ela era somente usada para isso, ela era útil para isso, né? Muitas pessoas acreditavam nisso. Porém, Deus vem mostrar que não, que elas não eram somente incubadoras de bebês, elas eram ungidas do Senhor também. Até porque quem vai ensinar tudo o que Jesus sabe, o que João Batista sabia também, que eles iam virar os homens que eles foram, quem ensinou tudo para eles foi as duas mães, né? Então, o primeiro relato do Espírito Santo agindo no Novo Testamento é por essas duas mães. Aqui não é só o fruto do ventre que importa, né? Mas as próprias mulheres também participando da história. E nessa troca espiritual entre essas duas mães, Maria canta e exalta ao Senhor, lá em Lucas 46, que é o famoso cântico de Maria. Então, Deus ele não só se importa com a saúde dos filhos dela, ele não está só preocupado com os filhos, ele está preocupada com a relação espiritual dessas mulheres também, e inclusive elas não foram escolhidas à toa, né?
Então a gente vê que se Deus escolheu Maria, que foi uma jovem virgem, para dar à luz ao Messias, ele também escolheu Isabel, que era uma idosa, estéril, para dar à luz ao último dos grandes profetas de Israel. Né? A partir daquele momento não existiria mais profecias messiânicas. E João Batista foi o último profeta. E aquele que seria o responsável por preparar o caminho do Senhor. Ok? E agora a gente vai partir para o final e a gente vai tirar algumas lições a respeito da vida de Isabel, né? Então a gente vai ver que o que a gente pode trazer para a nossa vida prática, né? A incapacidade da gente muitas vezes não realizar os nossos sonhos, ou a curto ou a longo prazo, não pode alterar a nossa relação com Deus e nem com o resto das pessoas. Porque Isabel não tinha filhos, já era idosa, possivelmente já tinha passado da parte da época fértil dela, né? E mesmo assim, o relacionamento dela com Deus, e ela também não se tornou uma pessoa amarga, né? O relacionamento dela com Deus e com as pessoas se mantinha inabalável. Os sonhos que envolvem as coisas eternas, presta atenção, gente, que essa parte ela é muito importante. Porque assim, muitas vezes a gente tem os nossos sonhos e a gente quer impor os nossos sonhos para Deus, né? E a gente crê com essa história de que Isabel sonhava, os sonhos de Isabel estavam envolvidos com as coisas eternas, né? Por mais improváveis, inatingíveis, impossíveis que pareçam ser, se a gente está sonhando com as coisas eternas, com as coisas de Deus, na maioria das vezes, Deus se realmente isso for do coração de Deus, Deus é o maior interessado em fazer realizar esses sonhos, né? Então, as pessoas que se encontram no centro da vontade de Deus e ousam sonhar esses sonhos que vão favorecer o reino de Deus, elas correm grande risco de serem alvos dos mais incríveis milagres de Deus, como Isabel foi, né? Foi um milagre incrível, mulher estéril. Aí, assim, imagina, Zacarias chegando em casa, comunicou lá da sua maneira para Isabel, olha, a gente vai ter um filho. E ela, tá bom, e aí, o que a gente faz? A gente se deita, vamos esperar o período fértil, mas não tem período fértil mais, porque, né, estou na menopausa. Então, pensa isso na prática. E ela aceitou. Ela falou, não, eu creio. Apesar de Zacarias não ter crido e ter ficado mudo, acho que na hora que ele ficou mudo, ele creu, né, provavelmente, assim como aconteceu com José também. Maria creu e José não, mas depois sonhou, né? Então, perceba que Isabel, ela foi uma mulher de imensa fé, porque não foi um anjo que apareceu para ela, foi o seu próprio marido, mudo, que comunicou para ela. E ela creu, ela falou, não, vamos embora, eu creio e eu quero ter esse filho, né, com Zacarias. Então, Isabel, ela não queria ter um filho para ter uma família feliz, happy family, entendeu? Ela queria ter um filho para que ele fosse um futuro sacerdote, né? E de uma forma ou de outra ele seria relevante nas coisas de Deus, na obra de Deus. Ela acreditava que através do sonho de ter uma criança, ela seria um verdadeiro e relevante instrumento em favor do reino de Deus na Terra. Muitas vezes a gente sonha em ter um filho, mas a gente para pensar, não só um filho, como muitas coisas, a gente para pensar, para que eu quero? Para que eu quero ter um filho? Para que eu quero isso? Para que eu quero ter certas coisas? E a gente precisa lembrar, será que é para a glória de Deus? Será que o que eu quero, o que eu estou sonhando é para glorificar a Deus? Então, a melhor forma da gente pedir sonhos e os milagres para Deus é quando a gente conecta os nossos sonhos com os sonhos do próprio Deus, né? Que ele realmente tem urgência em realizar. E às vezes o sonho de Deus é que você não tenha filhos, como por exemplo Paulo. Imagina se Paulo tivesse tido mulher e filhos, né? Era o chamado dele. Então,
E Paulo mesmo fala, se você quer realmente se entregar ao ministério, não case, né? E a nossa sociedade, ela criou que para você ser perfeito, para você ter um modelo de família perfeita, é do jeito convencional. E às vezes não é o plano de Deus, né, para a vida da pessoa. Era para a vida de Isabel. E ela alinhou o sonho dela aos sonhos de Deus. E se é pra gente pedir o que for para Deus, se for pra gente pedir dinheiro e a gente não canalizar o nosso dinheiro para o reino de Deus, se é pra gente pedir um carro para Deus e a gente não canalizar o carro para a expansão do reino, se é pra gente pedir uma profissão para Deus e a gente não canalizar a nossa profissão para o reino, ou a gente pode até conseguir todos os nossos sonhos pessoais, porque tem gente que às vezes você vê que é gananciosa, que tá com o coração cheio de ambições e a pessoa vai, luta e ela consegue. Mas no final a gente vai ficar infeliz e vai olhar para trás, assim como o escritor de Eclesiastes, que é Salomão, e perceber que tudo não passou de uma infantil vaidade. Então a gente pode ter certeza, a gente pode mentalizar hoje, no final dessa aula, que existem gravidezes espirituais, né? Gravidezes físicas, gravidezes profissionais, gravidezes ministeriais, mas que elas precisam ser geradas para a glória do nome de Deus. E aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus vai ter prazer de realizar na nossa vida. Tudo isso ele vai ter o prazer. Então, eu queria encerrar, né, agradecendo a Deus pela revelação e lembrando assim também, sabe, que a Bíblia ela é o livro mais lido do mundo. Apesar de curtinha, né, só dentro de um capítulo a vida de Isabel foi descrita, né, foi citada, foi mencionada. Imagina você, eu, Ada, Júlia, se a gente tivesse lá, né, quando a Bíblia foi escrita, o nosso nome escrito lá. Que honra, cara, imagina, que honra. Às vezes você pensa que é pouco que você está fazendo, você está sendo só mãe de um grande homem. Mas não, você é grande, né? Mesmo que muitas vezes pareça que, como Isabel, parece que ela não fez muito, né? Mas é grandioso, foi muito grandioso o que ela fez. A fé dela foi muito grande. Amém? Então tá bom, gente. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem, né? Com quem você acha que merece ouvir essa aulinha nossa de hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo.